Olá, bem-vindo à GV News. Aqui com a gente no estúdio está o Dr. Eduardo Castro. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil por doenças do coração e um dos principais causadores é exatamente o colesterol alto. Doutor Eduardo, obrigado por sua presença aqui na GV News. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, que raio é esse tal de colesterol que causa tanto problema? Obrigado. O colesterol, na verdade, é uma partícula, um componente, né, do nosso sangue, e que ele não é solúvel diretamente, por isso ele usa de certas proteínas para ser transportado. Tem várias funções importantes, mas ele pode realmente inflamar, adentrar a parede dos vasos e degenerar ou alterar a parede e esses vasos sanguíneos se tornarem doentes a ponto de gerar a doença, risco de infarto, AVC, de maneira geral. Uhum. Quer dizer, mas como é que ele age? Ele gruda na parede lá da veia ou da artéria e vai fechando igual um esgoto assim que a gente vê? A gente vê sempre um comentário, né? Tem um colesterol bom, um colesterol ruim, o quanto que o colesterol é alto. Se nós fôssemos ver populações quilombolas ou índios que vivem ainda em regiões muito distintas, o colesterol total dosado nessas comunidades seria de 100, 120. E nós consideramos como normal 230. Entretanto, por isso que nem sempre o número vai ser um indicativo perfeito do risco que a pessoa corre. O colesterol bom, na verdade, seria uma espécie de carregador, né? Que consegue tirar o excesso que ficou caindo, né? Como se fosse um caminhão lixeiro que saiu despejando pedaços de lixo pela rua, ele vai tirar esse excesso de lixo e jogar fora, vai para o seu intestino adentro. E o colesterol ruim é aquele que leva do seu intestino e vai distribuindo isso, soltando isso pela parede dos vasos. Então, isso seria uma forma mais fácil de tentar entender. O colesterol ruim, ele distribui e joga o colesterol na parede dos vasos, o colesterol bom, ele tira e joga para o intestino de volta. Uhum. Quais os problemas que isso causa efetivamente? Quer dizer, o senhor falou AVC, né, etc. Quais os problemas que o acúmulo de colesterol causa para as pessoas? Então, acho que é importante as pessoas entenderem, quando a gente está falando de colesterol ou de doença cardiovascular, é que a Organização Mundial de Saúde fez 3 grandes reuniões internacionais, a terceira foi em 2012, alertando todos os países membros da Organização Mundial de Saúde que hoje 15 a 20% do que você produz de riqueza no país é gasto com doenças crônico-degenerativas. AVC, infarto, Alzheimer, doença, entupimento das artérias da perna, amputação, doença renal crônica, tudo isso tem relação direta, entendeu, com o adoecimento da parede do vaso. Então, prevenir o adoecimento da parede do vaso é uma prioridade para que os países não gastem o dinheiro que era para ser gasto em saúde, de maneira geral, da população, só tratando doenças. E nesse ponto crítico, tem 3 fatores que são a mãe da doença, o adoecimento do vaso. O colesterol alto, a hipertensão arterial e o cigarro, o tabagismo. Então, essa é a prioridade para qualquer sistema de saúde que queira prevenir doenças crônicas, impedir ou tratar esses 3 problemas. Quando você trata, né, o colesterol, então, ter ações que tentam prevenir ou tratar vai minimizar a chance de uma série de doenças. Então, como eu falei, seja impotência sexual, infarto, AVC, o coração dilatado, insuficiência cardíaca, cegueira, insuficiência renal, entupimento da artéria da perna, tudo isso pode ser provocado por essa infiltração do colesterol na parede do vaso. É como se você imaginar uma estrada, em que a estrada, se ela não tiver uma boa manutenção, uma chuva forte que vier com um caminhão pesado, começa a abrir buracos nessa estrada, e uma vez que abrir um pequeno buraco, aquele buraco fica grande do dia para a noite. Então, nossa parede dos nossos vasos é como se fosse isso. Você vive o tempo que o seu vaso viver. Se você não tem um cuidado contínuo com isso, e esse colesterol começa a infiltrar e gera um buraco, ou faz um calo na parede do seu vaso, ele pode realmente gerar consequências gigantescas do dia para a noite, o que pode provocar infarto, AVC e tudo mais. Quer dizer, o risco é alto. Como evitar que isso aconteça? Então, as prioridades em termos de evitar que esse colesterol ruim piore a nossa saúde, existe digamos aí, um tripé, em que o primeiro tripé é em relação à atividade física regular. Fazer atividade física regular talvez seja o fator mais importante para inibir o pior desse colesterol. Então, fazer entre 150 e 300 minutos por semana de atividade aeróbica, caminhada, natação, bicicleta.
Há um mito que fala, se você não fizer contínuo, não vai valer a pena. Se você fizer 10 minutos de manhã, 10 da tarde, 10 da noite, foi levar o cachorro para passear, foi levar o neto na escola, foi levar o filho na escola, qualquer dessas atividades, com 10 minutos, já conta, digamos assim, na sua caixinha da saúde. Você está irrigando a sua árvore da saúde. Então, isso tem um padrão. O segundo padrão seria a alimentação. A alimentação tem que ser uma alimentação saudável, né? Então, um nutricionista pode falar melhor disso do que nós, médicos, mas, de maneira geral, restringir o consumo de gordura hidrogenada. Então, a carne é gorda, mas aí o cara come uma bola de sorvete que é gordura hidrogenada pura. Biscoito recheado, empadão, assado. Aquilo que tem gordura hidrogenada, que tem gorduras saturadas, realmente traz um grande malefício. Restringir esse consumo de gordura hidrogenada é o padrão crucial. Aumentar o consumo de fibras, pelo menos 10 gramas de fibra solúvel por dia, e comer gorduras de boa qualidade, que faz aumentar o nosso colesterol bom, que é aquele colesterol que tira a sujeira do vaso. Tudo que o senhor falou é uma mudança de estilo de vida para uma população que está altamente viciada nessas coisas que o senhor falou, né? Sorvete, massas, muito padrão, não fazer exercício, vida sedentária, é o perfil da nossa sociedade hoje. Só mudança no estilo de vida, que já é uma coisa muito difícil do ponto de vista de qualquer análise que o senhor faça, é suficiente ou precisa também ter remédio para ajudar? Porque a população prefere o remédio à mudança de estilo de vida, né? A população, na verdade, é assim, se você falar que o cara tem que tomar uma vitamina, ele toma sem problema nenhum, né? Porque na vitamina ele associa aquilo à saúde. Eu estou ingerindo saúde. Se você falar que é um remédio, ele associa a doença. Então, eu sou doente, eu não quero tomar um remédio para me diagnosticar, para me sentir doente. Mas é interessante, olha, o tripé, ou a base desse processo de controle de saúde da população é realmente fazer atividade física. A cidade de Sorocaba ganhou um prêmio da Organização Mundial de Saúde, chamado Hiperdia, 30 minutos. Eles faziam uma caixinha de remédio e colocavam, olha, se a senhora tomar esse remédio aqui e caminhar 30 minutos depois, vai reduzir sua chance de Alzheimer em 80%, de infarto em 55%, de AVC em 50%. Mas, na verdade, aquilo era farinha, era só para induzir a caminhada, o exercício físico. E fez reduzir o gasto da população com remédio. Mas hoje, os remédios que nós temos para o colesterol, eles são basicamente para reduzir o seu risco cardiovascular. Então, não importa se o seu colesterol seja muito alto ou não, ele é usado para reduzir o risco. Se você tem um risco alto, baseado em idade, se você fuma ou não fuma, a sua pressão arterial e o seu perfil de colesterol, sua glicose, nós temos uma calculadora que a gente usa universalmente para isso e calculamos o risco. Se o risco é muito alto, você tem que usar o remédio, independente de tudo. Eu virei maratonista, estou correndo. Olha, você realmente não consegue mudar muitas das alterações que você produziu no passado. Então, o remédio é essencial, é parte desse processo de reduzir a chance de um evento realmente pior. Quer dizer, o senhor falou do colesterol e de outros fatores de risco, né? Quais são, além do colesterol, que a gente deve elencar? Os três principais, que são, digamos assim, a mãe do adoecimento, é o cigarro, a hipertensão e o colesterol. Eu gosto sempre de falar com relação à estrada, porque a gente não pode pensar só no coração. Hoje no Brasil, a AVC, acidente vascular cerebral, o infarto cerebral, mata mais do que o infarto do coração. Mas faz parte desse conjunto de doença aterosclerótica, que a aterosclerose seria essa infiltração da parede do vaso e degeneração. Então imagina, a hipertensão arterial pega a hemácia, as nossas células, e começa a passar com uma velocidade como se fosse uma lixa muito maior. Isso vai gerar lesões à parede do vaso, certo? O cigarro, de maneira geral, a parede do nosso vaso, ele tem pequenas raízes que tentam nutrir essas células que compõem esse vaso. O que o cigarro faz, ele gera uma vasoconstrição, ele fecha essas paredes, gerando pequenas mortes dessa célula. Ao passar dos anos, a parede desse vaso vai estar dura, sem complacência. Então é como pegar uma mangueira e colocar em cima de um telhado e deixar lá durante 5 anos. Aí você pega essa mangueira e tenta colocar em qualquer torneira. Não importa se a pressão dessa torneira é alta ou não. Ela vai estar dura, ela não é complacente, ela está toda quebradiça e vai romper. Então, proteger o vaso como um todo significa ou tratar ou não fumar, parar de fumar, né?
modificar a alimentação e ter uma alimentação saudável, fazer a atividade física regular, controlar bem a pressão e o colesterol. É crucial que haja políticas públicas nesse sentido, para que a população não fique doente. A população não estando doente, a cidade, a nossa comunidade vai ter mais dinheiro e mais facilidade, né, de usar isso como um todo. Mas não falta campanha do governo, campanhas públicas? Isso que a Organização Mundial de Saúde em 2012 reuniu todos os governos justamente para isso. É isso que acho que é um ponto crítico. Você vê, em Londres, a Olimpíada aconteceu em 2012 e eles mostraram que eles economizam 22 bilhões de dólares promovendo atividade física em relação à campanha de cigarro, por exemplo, que eles economizam 4 bilhões, que é muito mais difícil o cara parar de fumar, mas se ele começar a fazer atividade física, é mais fácil ele parar de fumar. Então, se você pegar um país como a Inglaterra, né, que é muito menor que o Brasil, e você vai ver que na Inglaterra tem quase 1.200 provas de maratona por ano, e o Brasil não tem 100, então falta realmente chamar as secretarias de esporte, de saúde, colocar e implementar esse programa de atividade física dentro das comunidades, incentivar de forma ampla para que as pessoas façam. O cara que faz atividade física regular, ele come menos gordura, ele come menos sal, ele quer ter uma alimentação mais saudável, entendeu? Ele não quer fumar, ele não quer ficar perto de quem fuma. Então, esse processo gera um engraçado, inclusive nesse negócio da Inglaterra, as pessoas que aderiram à mudança de estilo de vida reduziram o acidente de trânsito em quase 50%. Ou seja, você dorme menos no volante, você se torna mais paciente para esperar um sinal ficar verde, entendeu? Então o cara que não dorme melhor, né? Dorme melhor. Então, veja, a implicação para a comunidade, para a saúde como um todo é muito grande. Então, esse tripé, né, cuidar do colesterol é crucial. Como cuidar do colesterol? Então entra aí uma política de saúde pública. Não adianta tirar só o sal da mesa, né, e o cara tá tomando sorvete. Então, tudo isso não é que não seja importante, é importante sim, como política pública, mas é importante ver digamos assim, esse processo de forma mais ampla. Está aí uma fórmula para economizar, para os governos economizarem. Já está aprovada por A mais B, todo mundo já sabe o resultado. É preciso que haja um engajamento. A população quer, né? Não imagino que as pessoas não querem ficar doentes, né? Com certeza. Eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa vai ao médico querendo a solução do problema. A solução está na sua casa, está na sua mão, está no seu dia a dia, né? É você que decide se você vai descer no ponto de ônibus em frente ao seu trabalho ou um ponto antes. É você que decide se você, era que acorda de manhã, vai comer um pão ou vai comer uma laranja, se vai colocar mais manteiga ou menos manteiga. Então, a saúde está no seu dia a dia, na sua mão. Conhecer, acho que é o processo mais fácil e mais eficaz para que a gente possa melhorar a saúde da população como um todo. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui na GV News. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por assistir a GV News. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.